Tá todo mundo? Vou começar a aula. Comecei a gravação, tá bom? Começar a aula. Galera, de antemão aqui, ó. Vou até dar uma olhada aqui quando é que vai ser a prova. Acho que, se não me engano, é quarta-feira, né? Vou até conferir aqui. Opa, Dia 6. dia 6, né? Quarta-feira. Aí, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou passar para vocês uma revisão, né, de 5 questões, estilo a prova mesmo, na quarta pela manhã. Terminou a aula, eu vou abrir o link da prova para vocês já começarem a mandar brasa, tá bom? Só vou abrir o link da prova depois que eu terminar a aula, para vocês não perderem um segundo, tá bom? Então, eu vou abrir só quando terminar a aula. Não vou abrir de manhã cedo para vocês terem aula pela manhã para estar perdendo tempo, não. Eu só vou abrir depois que terminar a aula, beleza? E aí, o que acontece? Eu estava planejando o seguinte, eu vou cobrar os 4 últimos conteúdos que a gente viu. Por quê? Porque vai que daqui para o próximo mês, daqui para junho, tudo retorne, não sei. E aí vocês vai que terão que fazer a prova integrada, e aí já na prova integrada já vou cobrar outros conteúdos. Então, para eu não pegar nenhum conteúdo dessa agora e jogar para integrada, para não ficar muito conteúdo, vou aproveitar, já que vocês vão ter uma prova pesquisada, né? Eu vou tentar jogar esses conteúdos agora para ficar um pouco menos para integrada, entendeu? Então, já estou fazendo isso visando evitar um acúmulo de conteúdo maior para integrada. Tá bom? Mas, no caso, é os conteúdos que a gente está tendo agora nessas aulas remotas, né? Não é Isso, não. Não, disponibilidade, no caso. não, eu vou cobrar uma questãozinha de muscular só, tá bom? Vou aproveitar Sim, lá para da uma. Eu disse que física, não ia né? cair muscular, mas eu vou cobrar uma só de muscular. Aí os demais assuntos que a gente viu de cardio, pulmonar e o que eu vou explicar essa semana de excretor, que é renal. É bem pequeno também, renal, tá bom? A gente vai ver mais como é que se forma a urina e tudo mais. Então, vai cobrar, vou repetir, vai cair muscular, tá bom? Cardio, pulmonar e renal. São esses 4. 5 questãozinhas nessa prova, tá bom? São 5 questõezinhas. Eu vou fazer o modelo de revisão baseado nessa prova, igual fiz na aula passada. Então, aproveite, dá uma lida, copiado, colado, né? Igual fiz naquela prova passada. Vai ser bem modelo mesmo, tá bom? E vai ser quarta, viu? Não esqueçam, vocês. Eu vou abrir o link depois que eu terminar a Repete, por revisão. favor. Repete, por favor. Oi, Carol, quanto tempo? Eu tô zangada com o senhor. Você pode repetir para mim, por favor, os assuntos? Ó, bora lá de novo. Muscular, aquele capítulo que eu dei em sala de aula naquela época, antes de entrarmos em quarentena. Cardio. Peraí, adicionar aqui a Adnei. Deixar a Adnei entrar direito, que aí eu dou logo um aviso só. Professor, Oi. mas aí não vai ter atividade desse novo, não, né? Desse assunto? Não, eu tinha feito, só que as coordenações repassaram ontem aos professores para que não postassem atividade essa semana, porque seria só para a gente trabalhar com vocês a prova. Tá. Deixa eu adicionar o pessoal aqui tudinho. Aí, como é que vai ficar? A prova vai ser valendo 7. Aquele é paga físio? Sim. Tava nem lembrando mais de ti. Sumiu nas minhas aulas também, né? Sim. Voltando, qual é a pergunta aí? Que até deu um branco aqui. Qual é a pergunta?
a prova vai valer 7, e os 3 Isso. pontos, como é que vai ser? As atividades que vocês fizeram, todas essas atividades. Que a gente mandou pelo sistema, né? Isso. Uhum. Tá bom. Tá bom? E aí, ó, eu não vou fazer atividade essa semana com você. Eu já tinha até feito, né? Só que aí, como as coordenações pediram para que os professores não passassem atividade essa semana, que vocês só se programassem em estudar para as provas. Aí eu não vou fazer, não. Já para fazer ela na outra semana, né? Se for preciso. Eu acho que também não vai nem poder, né? Vocês vão estar respondendo a prova. Eu acho que provavelmente de atividades, vocês não vão ter essa semana. E Creio- nem na prova. Né? E creio que nem na próxima, vocês vão estar respondendo as provas, né? Eu acho que passando essa na outra semana que eu iniciar, eu posso passar essa atividade de escritor, de renal. Bom? Professor, mas o senhor poderia mandar para a gente essa revisão que o senhor vai fazer. Aí na quarta-feira a gente só tiraria as dúvidas. Mas é porque essa atividade. Serviço social, quem é? É a Giovana. Porque essa atividade, se não me engano, era um caça-palavra, não eram palavras cruzadas. Essa outra de sistema renal. E aí não é uma revisão tipo questionário, como costumo passar para vocês, não é? Então, eu vou deixar para passar ela mesmo depois de terminar toda essas provas. Aí depois eu passo ela, porque atividade em si, né? Não é uma atividade de revisão, digamos assim. É só um jogo de palavras cruzadas, viu? Tá. Então, eu prefiro mesmo fazer a revisão. Eu vou elaborar essa revisão. Para quem entrou agora, galera, eu estava conversando aqui com os alunos, que eu vou passar uma revisão para vocês essa semana. Vocês vão responder em casa com calma. Na quarta-feira, que vai ser o dia da prova, pela manhã, eu vou corrigir essa revisão e tirar dúvidas com vocês, tá bom? E aí, logo em seguida, acabou a aula, eu já abro o link da prova, para vocês já mandarem brasa e começarem a responder essa prova, tá bom? O que vai cair na prova, para quem acabou de entrar, que vai cair na prova, aquela última aula que a gente teve presencial de muscular, tá bom? Sistema muscular, cobrar uma questãozinha, sistema muscular. Cardio, que a gente viu, durante a primeira semana de quarentena, cardio. Respiratório, e o que eu vou explicar hoje e amanhã, que é o renal, tá bom? Então, ó, novamente repetindo, muscular, cardio, respiratório e renal, tá bom? São esses 4 capítulos, e eu coloquei assim, visando justamente para quando tiver a prova integrada, cair menos capítulo. Porque na integrada, se eu não me engano, eu vou fazer, parece que é de endócrino, que já é bem grandinho, é endócrino, reprodutor, acho que é endócrino, reprodutor, e o metabolismo em si, que a gente vai estudar algumas funções metabólicas do corpo. Então, ó, aí já foram 3, só são esses 3 para integrado. Então, para evitar cobrar um outro a mais para integrada, eu vou enxugar e aproveitar que essa prova é pesquisada, essa segunda, e dá para vocês responderem em casa com calma, tá bom? Então, ó, bora lá iniciar o conteúdo de sistema renal. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Tá gravando, tá. Aí, galera, essa aula ela vai ficar salva tanto no novo AVA quanto no YouTube, no meu canal, tá bom? Aí eu vou colocar lá na playlist lá de fisiologia essa aula. Quem quiser revisar de novo, entra no YouTube ou então entra no novo AVA. E Lucas, Oi. chegou a rouca. Quando é que você vai colocar os pontos da primeira? Ainda não coloquei não, galera. Se vocês soubessem que a gente tá tão atribulado. Gente, você não tem noção. Eu acho que os nossos trabalhos pesaram mais em carga horária para a gente, né? Assim, a gente está trabalhando triplo para dar essa maior assistência para vocês, né?
E aí ainda não tive tempo ainda para corrigir todos, eu corrigindo aos poucos, né? Eu já corrigi algumas atividades do pessoal do primeiro bloco, algumas do terceiro bloco, vocês ainda não comecei a corrigir, vou dar uma olhada ainda essa semana. Ainda bem que sexta-feira é feriado. Porque a gente ainda vai, como eu já tinha um modelo de prova feito, já tinha uma prova elaborada para vocês, eu agora vou ter que elaborar outro modelo. Então, a gente tem que fazer uma prova até sexta-feira, né? Então, vou ter que elaborar 3 provas até sexta-feira. Lucas. E aí, como a gente foi pego muito em cima, né, questão dessas provas, que não mudou o modelo, né, eram 5 questões, todas de responder, né, todas de caráter discursivo, então vou ter que fazer uma nova prova para vocês. Então, eu acho que talvez eu pegue nesses trabalhos sábado ou domingo, tá bom? Professor, para a gente quarta-feira já saber o quanto a gente precisa da nota. Não, minha gente, se preocupem não. Quarta, nessa segunda avaliação vai ser muito bom para vocês. Vocês já vão poder sentar, calma em casa, vão ter 2 dias. Ninguém vai tomar a sua prova. Não, vai dar certo. Se todo mundo tirar 10 nessa avaliação, ou pelo menos 9, pronto, eu acho que boa parte já recupera muito. Já fica tudo na média. Acho que se eu tirar 9 ou 10... Assim, bem tranquilinho as questões, dá certo. Vai, gente. Vai ser tudo tranquilo. Eu quero saber se a gente vai poder, tipo assim, quando voltar tudo, eu vou poder ter acesso à minha primeira nota e poder reclamar alguma coisa. É porque o senhor pegou 4 décimos meu e eu tenho certeza que o senhor pegou. Conversa, Carol, conversa. Meu filho, Lucas, eu pensei que foi a prova, meu filho. Você pegou 4 décimos, sim. Eu não sei, não, mas eu vou entregar para vocês a primeira avaliação. Pegou por 2 pontos mesmo. Mas a sua prova vai ser baseada no que você manda a gente escrever, né? Isso, justamente. E alguma coisa no slide também, né? Vocês podem ficar de olho no que tiver no slide e no que eu falar, tá bom? Tá bom, ótimo. Não, minha gente, não tem para onde correr, não. É igual aquela primeira prova que eu passei para vocês, né? A primeira, o que caiu na primeira prova foi tudo que tinha no slide, né? No slide não, se a gente tiver acesso, mas no roteiro, que eu falei, que vocês escreveram durante a aula. Então, tudo que eu cobro na prova, ou vai estar agora no slide, ou no que vocês anotaram. Lucas. Não tem pra onde correr, não. Tem um livro muito bom, que é aquele de fisiologia, eu posso tirar de lá, né? O Guyton? Tratado. O tratado de fisiologia. O do Guyton. Assim, cara, é porque o Guyton, como eu falei para vocês, ele é uma linguagem muito, muito mais extremamente científica e complexa. Se for o 11, professor, não é não. O 11 é fácil de entender. O Edson. Volume 11. É porque eu tenho baixado antiga, né? Esses volumes mais atuais eu não tenho, não. Até porque eles não disponibilizam online para baixar, não. Mas, assim, se for menos complexa, beleza. Mas eu aconselho mesmo, para não quebrar muito a cabeça, gente, para não ter muita dor de cabeça, você estudem mesmo por exemplo, até que vocês não vão ter só a minha prova, né? Vocês vão ter outras. Vai que outro professor da disciplina passe também a prova no mesmo dia, né? Assim, no mesmo dia que eu. Aí vocês vão ter 2 provas para responder. Então, não vão quebrar a cabeça demais, não. Vai no que eu expliquei durante as aulas. Assiste as minhas videoaulas. Quem não pôde assistir as aulas passadas, vai lá no meu canal. Aí lá tem as videoaulas salvas. Dá uma olhada de novo no que eu cobrei, no que eu pedi para vocês anotarem. Escrevam. Quem não escreveu, escreve. Assiste a aula de novo e escreve. E aí depois senta em casa, estuda com tranquilidade. Vocês não vão ter tanta pressão como era numa prova, nas provas em sala de aula, né? Vocês vão ter 2 dias. Tome assim um chá de camomila, assista aí uma live, toma uma cervejinha, assim, 1 horinha, toma um copinho de cerveja, de vinho, o que for para relaxar. E aí senta na mesa e começa a fazer a prova. Então vocês vão ter um tempão, né? 2 dias bem tranquilos para poder fazer essa prova de cabeça mais aberta, viu? Então... Eu tô achando que essa prova vai ser matando, sabia? Vai não. A primeira não foi. Porque
Faz dias que eu tô caçando um tesouro e não achei ainda, porque é tanta atividade do Lucas. Eu tô caçando um tesouro, caça a palavra e nunca achei. Meu Deus, gente. Ei, professor, aí na quinta-feira vai ter aula normal ou não? Vai, quinta-feira, depois, antes da prova, amanhã tá dizendo, ou na outra? Não, na outra semana. Vai ter aula normal. Tá. Viu? Então, bora lá começar. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Não quer abrir, não. Peraí. Vocês lembram do meu óculos que tava com a perna quebrada? Sim. Pois é, agora quebrou a outra perna. Ixi, Maria. Aí eu peguei aquelas fitas. Eu coloquei aquelas fitas pretas. A fita isolante. Justamente. E aí, colei. Só que o óculos fica um pouco com as pernas abertas, aí fica caindo toda hora. Eu posso abaixar a cabeça que o óculos cai. Olha, lá no centro tem um senhorzinho que bota a perna em óculos. Professor. Não, mas tá fechado. Não tá fechado, não. Não sei. E foi logo, me pegou logo essa quarentena. E aí, como eu ir trocar nada desse óculos. E eu não quero que o óculos, a lente é nova, troquei, acho que no começo desse ano, é muito nova ela, a lente. E aí eu não vou comprar para fazer outra lente, não. Aí eu quero caçar uma armação que já entre nela. Não, tem um senhorzinho lá perto da Rubi que ele troca, professor. As perninhas do óculos. Então, pronto. Lá no centro, na Rubi do centro? Aham. Ou depois eu vou atrás desse senhorzinho. Depois eu vou querer saber. Eu vou atrás de para tu me dizer a localização dele. É só perguntar lá onde que é o senhorzinho que troca as pernas de óculos, que ajeita a óculos. Eu vou lá. Quando tudo voltar, eu vou lá para resolver isso. Não tem quem aguente, não, esse óculos feio assim, não. Sei não. Eu tenho um anjo aqui que usa óculos, ele quebra a perna do óculos, eu vou lá trocar. É porque é ruim, gente. Para quem tem miopia, para eu assistir uma televisão, se eu deitar numa cama e assistir a televisão, eu tenho que deitar com o óculos. Eu não posso ter aquele prazer de, não, vou dormir assistindo TV. Eu não posso ter esse prazer, eu tenho que tirar o óculos. Não tem aquele assim, você almoça, liga a TV, e aí você começa a assistir e cochilar. Eu não tenho esse prazer, não. Eu tenho que tirar meu óculos. Aí, às vezes, quando eu tiro o óculos, ou às vezes eu durmo com óculos, aí quebra a perna, ou às vezes eu tiro, eu boto do lado da cama, aí, às vezes eu me jogo pro outro lado da cama, que eu me movimento muito na cama quando eu durmo, aí eu passo por cima do óculos. Aí quebra, bichinho. Tá demais. Bora lá, galera. Deixa eu ver aqui. Dá para todo mundo ver aí, né? Sim. Sim. Bora lá, mandar brasa. Prepare o caderno, caneta, direitinho. Racopinho logo aí, vai lá. Fisiologia do sistema excretor, ou sistema renal, tanto faz. Tá bom? Fisiologia do sistema excretor. Então, ó, bora lá. Bora ver aqui primeiro uma introduçãozinha desse sistema. Primeiro, a limpeza das substâncias que estão dentro do organismo é feita pela urina, né? Que é a grande porta de saída de substâncias tóxicas. Além de servirem de caminho para a saída dessas substâncias, também contribui para o controle do equilíbrio hídrico e do equilíbrio ácido-básico. Então, galera, assim, quando a gente entra no conteúdo de sistema excretor, praticamente todas as funções de formação da urina, de controlar o equilíbrio hídrico, controlar o equilíbrio ácido-básico, eliminar essas substâncias tóxicas do organismo, filtrar o sangue, é basicamente voltada para o rim. Então, de todos os órgãos que compõem o sistema excretor, o principal é o rim, tá bom? Então, o rim é o chefe guia do sistema excretor, né? Então, ó, você imagina aqui, então, essa urina, galera, ela é formada justamente a partir do processo de filtração do sangue feita nos rins. Os rins irão filtrar todo o sangue e vão pegar aquilo que o nosso organismo
não precisou, né? Não está necessitando naquele momento. Então, a partir do momento que o rim filtra o que é necessário, né? Ou ele deixa passar, diz, não, você aqui, tal substância, o corpo está precisando, deixa passar. Então, nesse processo de filtração, ele separa o que o corpo precisa e o que o corpo não precisa. O que o corpo não precisa vai ser descartado, né? Através da urina. Então, ó, a urina ela vai ser formada justamente durante esse processo de filtração do sangue nos rins, aí depois vai ser transportada lá para os ureteres, depois para a bexiga urinária, onde ela vai ser armazenada, e depois ela vai ser excretada através da uretra, né? Vocês lembram esse caminho de cós salteado lá da anatomia, né? Os rins, vai ter até a imagem aqui, tá aqui, ó. Né? Vai ser, ó, a urina produzida lá nos rins, foi produzida nos rins, filtrada, né? Filtrou o sangue nos rins, produziu a urina aqui nos rins. A urina vai ser, ó, aqui é o ureter, ó, vai ser deslocada lá para a bexiga ela vai ser armazenada para depois ser expelida, né? Excretada pela uretra. Tá bom? Isso é fácil, né? Esse caminho aqui da urina. Então, isso aqui vocês já viram lá na anatomia. Né, galera? E lembrando, como a gente está falando um pouquinho sobre essa questão da anatomia, lembrem, galera, que os rins, eles não só filtram o sangue, a principal função do rim é filtrar o sangue, né? Porém, deixa eu limpar aqui a câmera. Porém, galera, esses rins, eles também executam outros papéis, não só filtrar o sangue. Por exemplo, a gente viu o que lá na aula de cardio? Qual era a outra função lá do rim? Alguém lembra? Regular a pressão. Isso, tá vendo? Então, o rim, ele não tem apenas o papel de filtrar o sangue e produzir a urina, não. Ele vai muito além disso, né? Ele regula a pressão arterial, ele vai regular o equilíbrio ácido-base do sangue, ou seja, ele vai justamente regular o nível, né, vai regular o nível de acidez que está lá no sangue, ou seja, se tiver uma concentração muito grande dos íons H+, que a gente viu lá no pulmonar, ele vai deixar, né, reter a maior quantidade de bicarbonato, para deixar a urina mais básica, né? Assim, regular, não é deixar mais básica, regular, já que a urina estava muito ácida. Ou, pelo contrário, se minha urina estiver muito alcalina, muito básica, o que é que ele faz? Ele vai tentar eliminar o bicarbonato e reter os íons H+. Então, além disso, ele vai regular também o volume, ele vai regular o volume de plasma que está lá no sangue, consequentemente, vai regular também a pressão arterial. Que mais? Ele vai regular a quantidade de eletrólitos que está lá no nosso sangue. Durante o processo de filtração, como eu falei para vocês, vários eletrólitos vão estar lá na corrente sanguínea. Vai estar sódio, vai estar potássio, vai estar cálcio, vai estar magnésio, todos aqueles eletrólitos que vocês viram lá na primeira aula da gente. Essa glândula também libera hormônio, né? Vou já chegar aí, justamente. Então, ele regula todas as concentrações de íons no nosso corpo, né? De sódio, magnésio, potássio, por aí vai. Ele também vai ajudar, né, na excreção de alguns metabólitos do nosso corpo, por exemplo, os medicamentos que vocês tomam, né? Todos os medicamentos que vocês tomam, uma vez que o medicamento realiza a sua função no seu organismo, por exemplo, analgésico, você tomou um analgésico para dor de cabeça, o analgésico fez o efeito, agora é a vez desse analgésico ser eliminado. Ele não pode ficar acumulado no corpo de vocês, senão vai causar toxicidade. Ele tem que ser eliminado pelos rins. Aí os rins vão eliminar esses medicamentos, esse resto, né, de medicamento que vocês tomaram. Além disso, ele vai, como que foi que falou aí? Foi tu, Nayara? Como a aluna que falou, sei quem foi que falou. Carol. Carol. Ele também vai produzir alguns hormônios, ó. O rim, ele produz, por exemplo, eritropoetina, galera. O que é a eritropoetina? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um hormônio que vai estimular a nossa medula óssea a produzir as hemácias.
né? Um outro hormônio que ele produz, alguém lembra lá na cardio, o que é que o rim produz para controlar a pressão? Os hormônios sexuais. Não, cuidado. Lá no controle da pressão arterial, a gente tem o sistema. Nananana. Alguém lembra o nome do hormônio que ele produz? Da proteína, do hormônio? Não sei o que, 2. Não, cuidado. Como era o nome do sistema que a gente estudou no controle no controle renal? Eosina, alguma coisazinha. Tem a ver com o nome de rim. Tá? Renina. Isso, muito bem. A renina. Lembra do Alguma sistema, viu? É renina, Valeu meus 4 décimos de bola. aldosterona, viu? O rim, ele vai justamente produzir a renina, que vai atuar no controle da pressão arterial e no balanço do sódio. Bom, então, olha aí o tanto de função que o nosso rim tem. Ele vai muito além de apenas filtrar a urina, tá bom? Então, anotem isso aí tudo que eu falei. Eu vou ditar aqui para vocês. Vai lá. Nem peguei meu copo de água. Vai lá. Anotem aí. Anatomia do sistema renal, né? Você anota um tópico, anatomia do sistema renal. E botem assim, funções do rim. Aí a primeira, vocês botem logo filtrar o sangue, que é a principal. Filtrar o sangue. Filtrar o sangue. Se eu fosse querer sintetizar, galera, essas funções do rim em uma só palavra, não, uma só frase, eu só colocaria assim, regular a homeostase, né? Que a principal função do rim é regular toda essa homeostase do nosso corpo. Então, destrinchando toda essa homeostase, a próxima função seria regular o volume, botem aí, regular o volume de plasma, regular o volume de plasma. Essa zoadinha aqui é do meu WhatsApp. Vocês escutam? Dá para escutar o bip? Não, deu não. Oh, Regular o volume. regular o volume de plasma. Regular o volume de plasma. E, consequentemente, a pressão arterial. 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 Vírgula. Quando o volume de sangue aumenta. Quando o volume de sangue aumenta. Quando o volume de sangue aumenta, a PA tende a aumentar. Quando o volume de sangue aumenta, a pressão arterial, né, você pode abreviar, a PA tende a aumentar. PA tende a aumentar. Ponto. Ponto. Os rins aumentam a produção de urina. Os rins aumentam a produção de urina. Os rins aumentam a produção de urina para que o excesso de líquidos corporais. Os rins aumentam a produção de urina para que o excesso de líquidos corporais. Para que o excesso de líquidos corporais. Para que o excesso de líquidos corporais sejam eliminados. E a PA se regule, né? E a PA seja regulada.
e a PA seja regulada. Então, galera, e a PA seja regulada, ou seja, essa próxima função, né, que é justamente regular esse volume de plasma, é justamente com o objetivo de regular essa pressão arterial, claro que além daquele sistema angiotensina, renina, aldosterona, que a gente viu. Então, ele regula o volume de plasma, ou seja, consequentemente vai regular a pressão arterial. Justamente, se a pressão arterial estiver baixa, ele vai reter os líquidos corporais. Por quê? Porque quando o volume de sangue aumenta, ou seja, quando os líquidos corporais aumentam, a PA tende a aumentar. Então, se a minha PA estiver baixa, eu vou reter esses líquidos no meu corpo. Então, lembra, os rins, eles não vão filtrar o sangue, eles vão reter aqueles líquidos corporais que estão no sangue. Então, ele vai reter, né, aqueles líquidos corporais, e quando a pressão estiver baixa, ele retém aquele líquido justamente com o objetivo de normalizar a pressão arterial. Ah, professor, e se a pressão estiver alta? Ele vai eliminar aqueles líquidos corporais que estiverem em excesso, né, para poder regular a pressão arterial. Deu para entender? Próxima função, anotem aí. Próxima função, eliminar substâncias tóxicas, como os medicamentos. Eliminar substâncias tóxicas, como os medicamentos. Eliminar substâncias tóxicas, como os medicamentos. Professor, Oi. quando fica algum resíduo de medicamento nos rins, o que acontece? Se ele não consegue eliminar tudo. Não, consegue eliminar. Quando o rim não consegue mais trabalhar, é feito hemodiálise, né? Isso, agora é o seguinte, os rins, eles, lógico, em estados normais, eles conseguem eliminar o medicamento tranquilamente, todo o medicamento. O que acontece? O que acontece é que se você ingerir medicamentos em alta dose, em altas concentrações, esses medicamentos, eles vão se acumular lá no tecido. Eles podem sofrer um acúmulo no tecido e causar o que a gente chama de hepatotoxicidade, né? Você vai sobrecarregar o fígado, né? Para poder metabolizar esses medicamentos. Então, esse medicamento pode se acumular de forma excessiva lá nos tecidos e causar uma certa toxicidade, né? E, às vezes, os rins, existem duas vias de eliminação, né, de medicamentos, que é a cinética de primeira ordem, cinética de segunda ordem, e aí existem alguns medicamentos que são eliminados só pela cinética de primeira ordem, né, são medicamentos mais lipossolúveis, que eles realmente conseguem eliminar tranquilamente. Alguns medicamentos são eliminados por cinética de segunda ordem, são medicamentos que o rim ele vai eliminar, ele vai entrar pelo processo de reabsorção, né? Vocês vão já ver os processos de formação da urina. Ou seja, ele vai filtrar o medicamento, se aquele medicamento não conseguir ser eliminado pela cinética de primeira ordem, ele vai voltar para a corrente sanguínea novamente, para depois voltar para o rim tentar novamente eliminar, né? E aí, pode ser que alguns casos de sobrecarregamento de rim possam dificultar a eliminação desse medicamento. E aí o paciente acaba tendo que entrar em hemodiálise e tudo mais. Viu? Mas, como eu falei para vocês, o rim ele filtra normalmente o medicamento, ele elimina normalmente o medicamento do corpo, sem nenhum problema. Mesmo que só tem um, professor? Mesmo que só tenha um, né? Agora, a questão é, a gente tem algo em dois, né? Sempre como é algo em dois, porque justamente um só não dá conta, assim, é muito sobrecarregado. Então, pessoas que só têm um rim, por exemplo, elas não vão, elas têm algo, como eu posso falar, elas têm uma alimentação um pouco mais balanceada, têm um controle em relação a bebidas, em relação a medicamentos. Então, elas não podem sobrecarregar algo que tem apenas um para fazer a função, né?
Viu? Então, tem alguns poréns, pessoas só têm um rim. Não é assim. É alguém que mandou convite? Obrigada, professor. O que foi isso? Alguém mandou convite ou que foi essa zoada? Será que foi alguém que mandou convite? É o Professor, Rafael Lobo. fisioterapia que tinha Sou entrado. eu. É. Sou eu. Vocês clicam. Quem não vê a minha tela, clica em cima do nome da terapia, que sou eu. Era o Rafael que pediu aqui para adicionar. Adicionei. Então, galera, voltando aí, a próxima função. Anotem aí. Próxima função. Regular a concentração de produtos do metabolismo celular. Próxima função. Regular a concentração de produtos, regular a concentração de produtos do metabolismo celular. Regular a concentração de produtos do metabolismo celular. Então, galera, as nossas células, elas realizam todas as atividades vitais dela, né? Todas as funções. Cada célula do nosso corpo realiza as suas funções. Aí o que acontece? A gente estudou lá na primeira aula que existem algumas coisas que são excretadas pelas células, ou seja, substâncias que a célula não precisa mais. Então, como eu falei para vocês, o que a célula não precisa mais, o que o nosso corpo não precisa mais, vai ser eliminado pela urina. E o que é que tem na urina? Tem o nosso corpo, as nossas células, né, eliminam a amônia, eliminam ácido úrico. Aí o que acontece? O nosso corpo, como a amônia é muito extremamente tóxica para o nosso corpo, se não me engano, ela é o fígado. O fígado, ele vai metabolizar, ele vai transformar essa amônia em algo menos tóxico, que é a ureia. Por isso que a gente elimina ureia e elimina ácido úrico. Quem elimina amônia é peixe, né? A gente, é claro, as nossas células produzem amônia, só que essa amônia é convertida em ureia, que é menos tóxica para o nosso corpo, né? Então, outra função do rim é justamente regular essa concentração de produtos do metabolismo celular, das células, viu? Então, vocês podem complementar aí, vai lá. Os rins eliminam excretas nitrogenadas, excretas com X. Os rins eliminam, continuando aí, viu? Onde tem metabolismo celular, ponto. Os rins excretam substâncias nitrogenadas, ou eles eliminam excretas nitrogenadas. Os rins eliminam excretas nitrogenadas. Como amônia. Excreta o quê, professor? Nitrogenadas. Porque tanto a amônia, por exemplo, ela tem muita quantidade de nitrogênio, né? Que é principalmente excreta nitrogenada. Eliminam excretas nitrogenadas como amônia, que é convertida em ureia pelo fígado, por ser muito tóxica. Amônia, que é transformada em ureia pelo fígado, que é convertida em ureia pelo fígado, por ser tóxica. E ácido úrico. Bom. Próxima função. Regula a concentração de eletrólitos. Regula a concentração de eletrólitos. Regula a concentração de eletrólitos. Como sódio, potássio, magnésio, como sódio, potássio, magnésio. Outra função, regula os níveis de acidez do sangue.
regula os níveis de acidez do sangue. Regula os níveis de acidez do sangue. É aquilo que eu disse, se a minha concentração de H+, que é o íon de ácido, né, tiver muito alto, ele vai eliminar o H+, e reter o bicarbonato, que é da parte básica. Aí agora, se a minha urina, ou se tiver muito, se meu organismo é muito bicarbonato, ou seja, se tiver muito alcalino, nosso sangue, né, tiver muito alcalino, ele vai diminuir, né, ele vai eliminar essa quantidade de bicarbonato e reter os íons H+, para equilibrar esse pH do sangue, tá bom? E, por último, a última função, anotem aí, produz eritropoetina. Produz eritropoetina. Quem é Samuel Barbosa? É da sala, é? Sim, Elitro o quê, professor? eritropoetina. Eritropoetina. Ó, o Rafael e o Samuel que chegaram agora. Deixa para pegar essa primeira parte com os colegas depois, viu? Para não se atrasar. Então, esse tópico vocês peguem com algum colega, tá bom? Produz eritropoetina, que estimula a medula óssea a fabricar hemácias. Que estimula a medula óssea a fabricar hemácias. Produz eritropoetina, que estimula a medula óssea a fabricar, produzir hemácias, tá bom? E a renina, que atua no controle da pA e no balanço de sódio. E a renina, que a gente viu lá no controle da pressão arterial, né, que atua no controle da pA e no balanço de sódio. Lembra que acontece justamente, ela atua justamente naquele balanço de sódio lá no sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá bom? Que a gente estudou. Beleza? Vamos adentrar aqui o babado aqui, que ele vai começar a ficar um pouquinho mais... Mas nada, vai ficar complexo não. Imagina. Então, ó, galera, isso aqui é só mostrando a anatomia do rim, né? Vocês podem ver que nessa anatomia, vocês podem localizar aqui algumas estruturas, viu? Lembrando que o rim tem esse formato de feijão, né? Tão conhecido. O que é de importante aqui vocês memorizarem mais ou menos? Deixa eu ver aqui. Os rins, ele tem algumas estruturas. Por exemplo, a gente pode observar aqui, né, o córtex. Olha aqui, ó, o córtex, que é importante, que é uma região aqui mais externa, né? E tem uma região mais... Professor, Oi. o rim é um órgão oco, é? Não. Eu imagino um rim que a pessoa abre e tem um, tipo um Não. oco mesmo. Não, olha aqui, ó, as estruturas, o rim não é oco, não. Viu? Cuidado. Ele tem vasos também circulando, ó. Então, ó, aqui temos o córtex, tá bom? Que é essa parte mais externa, tá bom? Temos aqui a medula, cadê a medula aqui? Que é a parte mais interna do rim, a medula, tá bom? Não é medula de ósseo, medula espinhal, não. É só o nome mesmo, tá bom? E temos a região chamada de hilo, tá bom? O hilo, que é o hilo renal, é por onde passam os vasos, ó, os vasos sanguíneos, tanto a veia como a artéria renal. Então, temos o hilo, que é justamente por onde passam
os vasos sanguíneos. Então, ó, repetindo, o córtex, que é a parte mais interna, a medula, que é a parte mais interna, temos o hilo, que é a região por onde tem os vasos sanguíneos, por onde passam os vasos sanguíneos, tá bom? Temos aqui, ó, ligado a cada rim, o ureter, que vai conduzir a urina produzida no rim para a bexiga, né, o ureter. Deixa eu ver aqui o que mais que tem de importância. Cálice. Eu acho que é pelo menos essa parte, tá bom? Você deve ter. A cápsula, galera. O que é essa cápsula aqui? Vocês podem observar, tem uma estrutura aqui, que é a cápsula. Essa cápsula é tecido conjuntivo, tá bom? Serve mais para proteger o rim, tá bom? Existe a cápsula que justamente protege o rim. Ainda, né, daqui, deixa eu ver aqui, tem aí, cadê as pirâmides? Tem aqui, ó, as pirâmides renais, tá bom? Acho que muitos de vocês nem lembram, né, essa parte de anatomia aqui dos rins. Acho que muitos nem lembram. Né? Mas eu acho que essas estruturas são as mais importantes. Tem as papilas, cadê aqui as papilas? Essas papilas, galera, vão justamente se juntar essa parte aqui do hilo renal, né, com a medula, tá bom? Ela vai juntar essa parte do hilo com a medula. E só, primeiro essa parte são as mais importantes. Bora agora adentrar um pouquinho, galera, cada medula, tá bom? Essas medulas que vão justamente abrigar os néfrons, tá bom? Que vai abrigar justamente os néfrons, que são as unidades do rim, a unidade do rim, que vai justamente, basicamente, formar a nossa urina, tá bom? Então, são estruturas do rim, o néfron. Eles ficam, ó, mais ou menos aqui, você pode perceber, eles ficam em cada medula, tá bom? Em cada medula dessa, do rim. Então, bora abrir um pouco aqui o rim, para que vocês entendam esse processo de formação da urina, é necessário que vocês consigam ver aqui algumas estruturas. Ó, por exemplo, temos a cápsula glomerular, temos os glomérulos, o tubo proximal, ó, o tubo proximal contorcido, o túbulo distal contorcido, a famosa alça de Henle e o tubo coletor. Então, é só para vocês memorizarem mais ou menos cada região do néfron. Porque quando a gente começar o processo de formação da urina, é necessário que vocês tenham em mente cada regiãozinha dessa. Tá bom? Ó, de novo, a cápsula glomerular, temos o glomérulo renal, o túbulo proximal contorcido, o tubo contorcido proximal, o túbulo contorcido distal, a alça de Henle e o tubo coletor. Posso passar? Vou passar aqui adiante. Novamente, ó, mostrando o glomérulo renal, a cápsula renal, ou cápsula de Bowman. Vocês podem encontrar esse nome também, cápsula de Bowman. O tubo contorcido distal, proximal, o tubo contorcido distal, o túbulo contorcido distal, o ducto coletor, que é o finalzinho. Aqui, ó, aquela famosa descida que é a alça de Henle, tá bom? São as partes aí do néfron. São todas as regiões do néfron, que é onde a gente vai estudar os 3 processos de formação da urina. Beleza? As 3 etapas de formação da urina. Então, a gente viu aí, ó, cada rim possui cerca de 1 milhão de néfrons, que é a unidade formadora da urina, como eu falei, e cada néfron é constituído por um glomérulo, né, e pelos túbulos renais.
O glomérulo é constituído pelos capilares glomerulares, é o nome difícil, que se ramificam e formam uma rede. Viu? Epa, tem alguém para adicionar. Gente, mas toda hora pedindo alguém para adicionar. Quem é? Felipe. E, gente, vocês entrem cedo na aula. Professor, Oi. e os cálculos renal, aquelas pessoas que têm aqueles problemas com aquelas pedrinhas para expelir? Ali já é questão de algumas substâncias, por exemplo, o cálcio. Aquelas pedras do rim, não é pedra no rim, é cálcio, né? O rim, lembra que eu falei para o rim o quê? O rim, ele tem justamente essa função de estar atuando na concentração de eletrólitos, né? Então, pelo rim ali, vai passar muitas substâncias, vai passar sódio, vai passar potássio, vai passar magnésio. Então, a pessoa, por exemplo, que não bebe muita água, é preciso que o rim, né, para que o rim funcione, é preciso que a gente beba água, né? Então, durante esse processo de filtração, se você não beber muita água, o cálcio ele fica depositado no rim. Quando ele fica depositado, o cálcio ele vai se agrupando, vai se acumulando e formando essas pedrinhas, que a gente chama de pedra no rim, viu? Ela é puro cálcio, puro íon cálcio, né? Acumulado. Então, um glomérulo que a gente viu, ó, ele é constituído pelos capilares glomerulares que se ramificam e formam uma rede. É isso que vocês viram aqui. Olha a rede aí, ó. Viu que forma esse glomérulo renal, né? E ele é recoberto pela cápsula de Bowman. Ó, a gente viu que tem um glomérulo renal, ele é recoberto pela cápsula de Bowman ou cápsula renal, tá bom? Que retém o líquido e passam, olha aí, Nayara, que retém o líquido e passam a formar uma sequência de tubos. Então, ele vai reter aqui muitas substâncias, retém todos os íons, como a gente estudou as funções do rim, tá bom? Vai reter sódio, reter cálcio. Então, muitas vezes, se você não bebe água para manter a concentração de líquidos equilibrada, se você beber pouca água, vai acumular, né? O rim não tem como carregar essas substâncias, né? Até porque esses íons, eles são carregados pela água no sangue. Passam a formar uma sequência de tubos, que a gente viu os tubos. Tubos proximal, o contorcido distal, o ducto coletor, a alça de Henle, tá bom? Então tá aí, ó, tubo proximal, alça de Henle, o tubo distal, o tubo coletor, né, e o duto coletor. O sangue, galera, ele chega aos rins por onde? Lembra, tudo o que entra, tudo que traz sangue é veia, né, e artéria. Aliás, no coração o que trazia era veia, o que levava artéria. Então, o sangue ele chega aos rins tanto pela artéria renal, que vai se ramificando até formar as arteríolas aferentes, que se ligam aos capilares glomerulares, que é onde ocorre a filtragem do sangue. Olhem aqui, ó, a arteríola aferente, ó, viu? Ela vem, ó, atrás, ela vai se ramificar em uma rede de capilares, vocês podem observar, e também, ó, vem por meio da veia renal, tá bom? E a veia renal vai também se ramificar, formando os capilares. Depois formam os vasos referentes, novamente se tornam capilares peritubulares que circundam os túbulos renais. Esses capilares passam a formar veias e vão se agregando até formar veias maiores. Por fim, formam as veias renais que deixam o rim através da região do hilo. Tem em mente o quê, galera? Tem em mente apenas aqui que o sangue ele vem justamente através das artérias, da artéria renal e da veia renal, e que elas vão formar esses capilares, tá bom? Tenham em mente isso. É assim, né, minha gente? Quando vocês usam banheiro público, vocês mulheres aí, é impressionante, né? E ainda assim, pagar assistir. Fran, lembrei de ti. Quando eu vou pra uma festa, né? Quando eu vou numa festa, às vezes o banheiro, que o banheiro dos homens é fedorento pra merda, né? Aí às vezes eu penso que o banheiro da mulher seja menos fedorento quando entra a mesma bagaça. É nojento do mesmo jeito. E ó, bora lá. Mandando brasa agora aqui na formação da urina.
viu? Aqui tá aquela fotozinha que a gente estudou, né? Do néfron, tá bom? Primeiro, galera, o que é que vocês devem ter em mente? Que ela é dividido em são três processos, tá bom? São três etapas da formação de urina. A filtração glomerular, a reabsorção e a excreção, né? Ou eliminação ativa de excretas, beleza? Bora estudar aqui a primeira etapa, que é a filtração glomerular. Primeiro, anotem aí, galera. Bora lá. Primeira, bota assim, formação da urina. Primeira etapa, filtração glomerular. Primeira etapa, filtração glomerular. Filtração glomerular. Então, galera, tenham em mente que, primeiro, os líquidos que a gente ingere, todos esses líquidos que a gente consome no dia a dia, né, eles são enviados lá para os rins para primeiro ser filtrado, né? E esse processo ocorre justamente aqui, na cápsula renal, na cápsula de Bowman, tá bom? Na cápsula glomerular, acontece justamente aqui, nesse glomérulo renal, na cápsula glomerular, tá bom? E todo o conteúdo que vai ser extraído dessa filtração, que vai ser filtrado, ele é chamado de filtrado glomerular, né? Ou até mesmo de urina inicial, que pode chamar essa primeira parte que vai ser filtrada nesse processo de filtrado glomerular ou urina inicial, né? E essa urina inicial, ela não vai ter nenhuma proteína nela. Ela vai lembrar a consistência de um plasma sanguíneo. Então, isso aí acontece tudo na primeira etapa. Anotem aí. Os líquidos ingeridos pela gente no nosso dia a dia, os líquidos ingeridos pela gente no nosso dia a dia vão ser enviados para os rins, Os líquidos que a gente ingere no dia a dia vão ser enviados para os rins para serem filtrados. E esse processo ocorre na cápsula glomerular, tá bom? Justamente aqui, ó, na cápsula glomerular. Ocorre na cápsula glomerular. E esse processo ocorre na cápsula glomerular. Bota bem esse pedacinho, que eu lembrei agora, bota bem esse pedacinho aqui. Esse processo ocorre em virtude da alta pressão. Esse processo ocorre em virtude da alta pressão do sangue nesse local. Esse processo ocorre em virtude da alta pressão do sangue nesse local. Essa pressão, galera, é em torno de 80, né? 80 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, ocorre em virtude da alta pressão do sangue nesse local. Fazendo com que parte do plasma sanguíneo passe para a cápsula de Bowman. Fazendo com que parte desse plasma sanguíneo passe para a cápsula de Bowman. Fazendo com que parte desse plasma sanguíneo passe para a cápsula de Bowman.
passe para a cápsula de Bowman, B-O-W-M-A-N, cápsula de Bowman, ou cápsula renal, vocês queiram colocar, tá bom? Essa urina inicial, galera, ela não tem proteínas, anotem, essa urina inicial, ela não tem proteínas. Essa urina inicial não tem proteínas e se parece realmente com plasma sanguíneo, né? E se assemelha ao plasma sanguíneo. E se assemelha ao plasma sanguíneo. Essa urina inicial não tem o quê? E se assemelha ao plasma sanguíneo. Então, pronto. Passamos a primeira etapa, que é justamente a filtração, né, da urina, tá bom? Que é justamente onde vai ocorrer na cápsula glomerular, ela ocorre na cápsula glomerular, e justamente esse processo é um processo que irá formar aquela urina inicial, tá bom? Lembra que esse processo acontece em virtude de uma alta pressão que acontece no sangue, neste local aqui, fazendo com que parte desse plasma ele passe para a cápsula de Bowman. Então, galera, lembrando que esse sangue ele vem lá das arteríolas, tá bom? Lá daquela artéria renal. Segunda etapa, anotem, reabsorção. Reabsorção. Segunda etapa, a reabsorção. Segunda etapa, a reabsorção. Você pode botar. O filtrado foi resultante lá da filtração. O resultado. O filtrado resultante do processo de filtração. O filtrado resultante do processo de filtração. O filtrado resultante do processo de filtração, aqui, apresenta substâncias importantes para o organismo. Como falei, primeiro o organismo, o rim, ele vai filtrar o que é importante. O que não é importante vai formar urina. O que é importante vai voltar para o sangue. Professor, repita bem aí, por favor. Então, o filtrado resultante da primeira etapa, né, que era a etapa de filtração, apresenta substâncias importantes, substâncias úteis ao organismo. Apresenta substâncias úteis, substâncias importantes ao organismo, que devem ser reabsorvidas. Então, essas substâncias que são úteis devem ser reabsorvidas. Essa reabsorção, ela acontece no túbulo contorcido proximal. Bom, esse processo ocorre no túbulo contorcido proximal. Esse processo ocorre no túbulo contorcido proximal. E é importante para evitar a perda de substâncias. E é importante para evitar a perda excessiva de substâncias. E é importante para evitar a perda de substâncias excessivas, né? E evitar a perda excessiva de substâncias. E evitar a perda excessiva de substâncias, como água, sódio, glicose,
e alguns aminoácidos. E evitar a perda excessiva de substâncias como água, sódio, glicose, aminoácidos. Bom, então, galera, nessa etapa, como aqui foi abordada, ela acontece o túbulo contorcido proximal, né? Essa aqui é uma das etapas mais importantes para a homeostase. Por que ela é muito importante para a homeostase? Porque nela é que vai formar a composição final da urina, né? Ela é que vai formar, ela vai justamente selecionar aquelas substâncias que são úteis para o organismo. Eu falei para vocês, água, sódio, glicose, aminoácidos. Então, ele vai justamente estruturar essa reabsorção de substâncias que são úteis para o organismo, tá bom? Vitaminas também, ó, vitaminas, sais minerais, pode anotar aí, ó, vitaminas, sais minerais. Então, essa é uma etapa mais importante da formação da urina, né? Desse processo de excreção. Justamente porque ela vai reabsorver substâncias que são úteis para o organismo, água, sódio, glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, viu? Agora, o que acontece, galera? No caso de quem é diabético, né, a glicose ela não consegue ser reabsorvida. Ou seja, não vai adiantar em nada a glicose voltar para o sangue, até porque quem é diabético vai ficar com a glicose lotada no sangue, porque não consegue, não consegue, né, a glicose não consegue ser levada pela insulina para as células. Então, a insulina não consegue captar a glicose, até porque não vai haver insulina para captar, né? Ou se haver insulina é pouco. Então, no caso diabético, essa glicose não vai conseguir ser reabsorvida, tá bom? Até porque mesmo essa glicose vai estar em altas concentrações no sangue, viu? É por isso, galera, que quem é diabético, se você provar a urina, né, ela tá muito doce, viu? Ou então, às vezes, você, por exemplo, você pega e mija na parede do seu quintal. Se lotar de formiga ali, com certeza a sua glicose está cheia de sangue, ou a sua urina está cheia de glicose. No interior eles fazem isso. Você pode estar, né, ou ser diabético e não saiba, né? Então, o pessoal antigamente do interior, eles pegavam assim um pouco da urina, né, e passavam assim na língua, né? Aí eles provavam, se tiver muito doce, pode ser que realmente você esteja diabético, né? Então, hoje os pessoal tem esse costume, né? Provar um pouco da urina. Então, galera, essa etapa ela vai ser responsável pela composição final da urina, tá bom? E ela acontece justamente aqui nos túbulos proximais, tá bom? Uma coisa que é importante vocês terem em mente é que nesse mesmo período ocorre a concentração, né, da urina formada e também a sua regulação. Quem é que vai regular a concentração de urina aqui, nessa parte? É justamente o ADH, tá bom? É o ADH. O ADH, galera, é que ele justamente ele é responsável por pelo controle de urina, né? Quando a gente bebe, por exemplo, pouca água, a sua liberação ela se torna maior. Então, o corpo acaba liberando mais ADH, justamente para tentar diminuir a eliminação de água no nosso corpo, já que a gente beber pouca água, a quantidade de água no nosso corpo está muito baixa. Então, o nosso organismo, né, mais precisamente a neurohipófise, que é quem secreta o ADH, né, ele vai fazer com que o nosso corpo produza mais ADH, a neurohipófise vai secretar mais ADH, justamente como uma maneira de diminuir a eliminação de água do nosso corpo, já que a água já vai estar em baixa. Bom, então anotem aí essa complementação. Anotem aí. Nessa fase,
Ainda na reabsorção, tá bom? Nessa fase ocorre a concentração da urina formada. Ocorre a concentração da urina formada e também da sua regulação. E também da sua regulação. Ocorre a concentração da urina formada e também a sua regulação. E também a sua regulação, vírgula, feita pelo hormônio H, que é o hormônio antidiurético. E também feita pelo hormônio ADH, hormônio por que eu chamo antidiurético? Vai evitar a diurese, vai evitar a perda excessiva de água. Feita pelo hormônio ADH, ou hormônio antidiurético, viu? Pela ADH. O ADH é responsável pelo ADH, responsável pelo controle da urina, ponto. Responsável pelo controle da urina, ponto. Então, nessa fase ocorre justamente a produção de ADH, que controla a urina, ponto. Mari, seu microfone tá ligado. Quando bebemos pouca água, vírgula. Espera aí, professor, depois de controle da urina. Vírgula. A neurohipófise, quando bebemos pouca água, a neurohipófise libera mais ADH, para diminuir a eliminação de água, visto que essa substância já se encontra em baixa no organismo, para diminuir a eliminação de água, visto que esta substância já se encontra reduzida no nosso organismo. Aí, ó, tá aqui, ó, o ADH atuando nesse processo de reabsorção de água, né? Ou seja, ele vai reter, vai diminuir a eliminação de água, tá bom? Até porque a água já se encontra baixa no nosso corpo, quando você bebe pouca água. Tá bom? Por fim, a última etapa, anotem aí, a última etapa é a secreção. A última etapa é a secreção. Tá dando para acompanhar, galera? Sim. Tá dando para acompanhar? Sim. Alô? Eu só me perdi bem no Ei, final. professor, você não tá escutando a gente, não? Alô? Galera, alguém responde, tá dando para acompanhar? Professor, você não tá escutando a gente. Professor, eu me perdi no final. Cadê vocês? Gente, o professor não tá escutando a Alô, gente. galera? Acho que ele Tá. desligou o Vocês não microfone. falaram? Faz a hora que a gente Olha responde. lá. Continuando. Tá ouvindo? Tá ouvindo ainda não? Não escutar vocês não mesmo. O que será? Mas vocês estão me escutando, né? Sim. O professor desligou o microfone. Não estou conseguindo escutar vocês, não. O que é? Meu Deus, não estou conseguindo escutar vocês, não, Jesus.
Gente do céu, pera ainda. Não tô conseguindo escutar ninguém. Cara, Eu percebi, a hora que a gente perguntou para ele e ele não respondeu. gente. Do nada ficou mudo. Foi isso. Falei-me, pera bem. Não. Não tô conseguindo escutar você, não. Tá, mute e desbotar mute, Felipe, no teu aqui, só pra ver. Pera. Agora coloca aí. Eu coloquei tu, Felipe, aqui pra tudo. Agora E isso, agora? alguma coisa. Não. Tá ouvindo? Valei-me, galera. Ó, porque eu não consigo acompanhar aqui o chat, né? Porque tem que ver a tela. Por isso que o Depois senhor de tá. controle da Por isso que urina. ele tava falando Maria, desembertado. agora eu me perdi. Depois de controle da urina, em relação ao ADH, sim, bora lá, vamos lá, vou continuar aqui do ADH. Em relação ao, depois de controle da urina, ó, aqui no ADH, onde foi que eu parei aí? Controle da urina, me bota um pouquinho antes. Ele vai controlar a urina, né? Então, quando a gente bebe pouca água, acho que é isso. Acho que é isso, quando a gente bebe pouca água, a neurohipófise secreta mais ADH. Quando a gente bebe pouca água, a neurohipófise secreta mais ADH. Secreta mais a neurohipófise, secreta mais ADH, justamente para diminuir a eliminação dessa substância. Justamente para diminuir a eliminação dessa substância. Para diminuir a eliminação dessa substância, que já se encontra bem reduzida, né? Já você bebeu pouca água, então vai tentar, esse ADH vai diminuir a eliminação dessa substância, que é a água, que já se encontra reduzida no nosso organismo. Que já se encontra reduzida no nosso organismo. Por último, a fase de secreção. Anotem aí a fase de secreção. Por último, que é a fase de secreção. Galera, não sei o que aconteceu, que ficou mudo, viu? Do nada ficou mudo, que é a fase de secreção. Anotem aí, próxima fase, fase de secreção. Como é que eu posso colocar? Coloquem aí as substâncias que foram direto, as substâncias, as substâncias que passaram direto na reabsorção, ou seja, aquelas substâncias, galera, que que não foram úteis ao organismo, né, vão ser lançadas na urina. Então, a fase de excreção é só isso. As substâncias que passaram direto, na fase de reabsorção, as substâncias que passaram direto na fase de reabsorção, ou seja, aquelas substâncias que não foram úteis, vão ser lançadas na urina. Vão ser lançadas na urina. Vão ser lançadas na urina. Que substâncias são essas? Anotem aí. As substâncias que passaram direto na fase de reabsorção, que eram aquelas substâncias que não eram úteis, vão ser lançadas na urina. Que substâncias eram essas? Anotem aí. Foi o que eu falei para vocês. Amônia, que vai ser convertida em ureia, ácido úrico, ácido úrico, ureia, ácido úrico,
E essa fase acontece no túbulo contorcido distal, anotem. E essa fase acontece no túbulo contorcido distal. E essa fase acontece no túbulo contorcido distal. E essa fase acontece no túbulo contorcido distal. Tá bom? Daí, essa urina, galera, vai lá para os ureteres, ó. Aqui tem a urina, vai lá para os ureteres. Daí, vai lá para a bexiga. E da bexiga vai para a uretra para ser eliminada, tá bom? Fácil, né? Essa parte. O senhor tá mudo para mim. Vixe, Mariana, tô mudo para ti? Como assim? Gente, o que é que tá acontecendo? Por que que eu tô mudo para vocês? Eu quero saber por que que eu tô mudo para vocês. Não tá mudo pra mim, não. Não, Tá tá pra todo, tia nem Mariana. Nem pra mim. E nem pra todo, mim. todo mundo tá me escutando, galera? Gente, eu tô escutando vocês. Tá normal pra mim. As configurações. Mari, Seu professor que malinou nas coisas erradas e aí botou mudo. Mariana, tenta Pronto, sair deu da certo. sala e entrar de novo. Deu certo. Tenta sair e entrar de novo. Pra ver. Tem que mandar mensagem. Eu te aceito. Manda um convite aí e entra de novo. Eita, Felipe, tá só um pitel nessa Aí, foto. de novo. Deu certo? Vai. Quê? Eu quero saber por que vocês estão mudos pra mim, né? Não vou nem vocês falarem. É o que, Carol? Entendi, não. Você tá um pitel nessa foto. Ela disse, Eu tô o quê? Ah, galera, eu vocês. Eu acho que Entendi. Gente, minha caixa de som aqui tava baixa. Olha, do nada ficou mudo no computador. Pronto. Quem tá morrendo aí, meu? Pronto. Tô escutando todo mundo agora. Vixe, Tá? Maria. Ó. Eita, vocês estão falando mal de mim, né? Devia nem ter avisado, devia ter deixado. Professor, o senhor tá malinando nas coisas. Você é menino Não, danado. do nada. Foi não, quase foi do nada. Acho que eu bati minha mão aqui no teclado, sem querer. Eu acho que deve ter baixado o volume sem querer, do nada. Por Quando isso eu que fui olhar... faltava que eu perguntava as coisas, o senhor não respondia. Vambora, pergunte agora, minha gente. não, para, quem está perguntando e nada de gosto. Não, é porque Ah, Porque quando a gente tá bebendo cachaça, a gente mija demais. É do negócio do. É porque Isso, a cachaça hormônio. ela inibiu a DH, é por isso isso? Aham. Quando a gente bebe, galera, a gente vai diminuir a fabricação de ADH, né? Nossa neurohipófise é meio assim desativada nesse momento. A gente não vai produzir ADH, e o ADH, eu falei, ele controla a urina, então ele meio que vai reter a urina quando a gente está pouco. Então você acaba excretando mais. Né? Você elimina muita água e elimina muita substância útil ao organismo, né? Por exemplo, tem gente que, por exemplo, toma suplemento alimentar, né? E às vezes, por exemplo, a creatinina, quem toma creatina ela é importante para o músculo, né? E então, a creatina também vai ser eliminada nesse processo. Eu tava com essa dúvida. Não, mas com o ADH também. Galera, é fácil, né? Porque foi tu, né, cara? Perguntou. Então, é somente isso. Ó, o álcool ele vai ter essa função de inibir essa neurohipófise, ele vai inibir a liberação do ADH. Tá bom? Lembrando, a ADH é a mesma coisa que vasopressina. Então, às vezes, você pode se tudo na vida tem 2, 3 nomes, né? Só não a gente. Se a gente tiver... Vai ser pior, mas tudo na vida tem 2, 3 nomes. Então, às vezes vocês podem se deparar com o nome vasopressina. Vasopressina é a mesma coisa que ADH.
bom? Que é hormônio antidiurético. Beleza? Sim, senhor. Mais alguma dúvida? Ó, vou mostrar aqui, eu não sei se vocês vão escutar esse vídeo, vou passar para vocês, da eliminação da urina, porque eu não sei se o áudio é compartilhado. Gente, depois me passem o que o professor falou sobre a eliminação da urina. Vou mostrar aqui. Quem é a Milena? Tá bom, Mara. Quem é Milena? Milena, tu tá na sala errada, mulher. Milena. Mentira. Milena, tá na sala errada. Eu vou te espadar aqui. Sala errada. Saúde coletiva 1, né? Não. Não, ainda não. Cai fora. Tá errada ainda. Tchau. Milena, sai da sala, que aqui é aula de fisiologia. Tá bom. Pensava que era. Helena, tu tem a sorte de sair da sala, mulher. Sai. Queria também. Meu Deus. Ó, Professor, ver se esse esse vídeo assunto é muito ruim. é nada. Não é o senhor, não é o senhor. É só eu. Ó, bora lá, Fala bota esse sério. vídeo aqui. Deixa eu ver se esse vídeo aqui. Urina resulta da depuração. Vocês não estão escutando, não, né? Vamos. Vocês escutam o vídeo? Sim. Professor, nós vamos escutar. Faz silêncio. Todo Se a mundo Carol tá calar a boca, a gente escuta. É o professor que tá falando. Não, é não, cara. Vocês estão. Dá pra vocês escutar. Dá pra gente ouvir, professor, só soltar. E por que o pessoal do ontem não estava conseguindo escutar os vídeos? Tava sem fazer. Ao nível do desligamento das suas unidades funcionais, os nefrónios, através... Dá mesmo para escutar o vídeo. Dá, você tá até em Espanhol, francês, Portugal. Ó, pois pronto. Eu vou ver esse negócio direito com o terceiro pau, porque aqui tá, vocês estão escutando. Então, ó, bora lá, só aqui o play, ó. Vai lá, para fechar a aula, só para fechar a aula de hoje. A urina resulta da depuração do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de 3 processos: filtração. Oh, meu Deus, quem é, gente? Ana Carolina, minha gente, esse povo não vai aceitar, não. É o pessoal que tá achando que... O povo tá pensando que aula de saúde coletiva. Que a professora vai sair primeiro link. Ainda não deu nem 11h30 ainda, o povo não deixa. Sei que ansiedade é essa. Pois é. Bora lá, deixa eu não aceitar, não. Vai lá. Vou repetir de novo. A urina resulta da depuração do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. A urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. O plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Inicial. Fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatina. Olha a creatina que eu falei para vocês. O filtrado inicia o seu percurso pelo túbulo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de Henle, e o túbulo contornado distal. A composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. O
Os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais, permanecem no filtrado. Então, ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo, são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. A formação da urina ocorre ao nível dos nefrónios e implica 3 etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue, e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. Pronto. Beleza, galerinha. Próxima aula. Viu, professor, esse vídeo? Eu vou botar o link dele, tá bom? Acabou a aula, tá bom? Vou botar. Hoje sim, acabou a aula. Vou botar o link. Professor. Hã? Deu para ouvir direitinho. Pois pronto. Eu vou botar o link, viu, no vídeo, no novo AVA, o link e tudo mais, tá bom, galera? Talvez outro professor já queira entrar na sala, eu vou encerrar a aula aqui, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã a gente se encontra 8 horas da manhã. Tá bom? Tá certo. Tá certo. Tá bom. Tchau, tchau. Ei, pera, não entre não. Pera. Tirar um print aqui para conferir. Pode ficar assim, pera. Pronto, tirei só o print aqui de vocês. Tá bom? Pois agora pode ir. Abraço, tchau. Vou sair aqui da sala. Tchau. Pode ir nada, que eu já tô aqui. Oi, Ô, vamos continuar aqui, que a professora de Eu saúde vou já sair está. aqui. Ó, professor, Não, tem uns não, alunos tá que nenhum. estão mandando um convite, viu? A Ah, senhora... Eu vou sair aqui. tá, Para pronto. sua gravação. Tchau, professor.